Olá, aqui é o Thiago Murigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E eu vi esse recorte, né? Tava mexendo aqui no YouTube, buscando novos temas para vocês. E aí eu achei este corte. O tema me interessou, né? Porque eu falei, poxa, vamos lá. O peso de ser homem e morar com os pais aos 30 anos. Eu falei, porra, até essa. Chegamos nesse nível, né? Ou seja, a sensação que dá é que sempre encontramos mais uma, de algum modo, mais uma vítima das circunstâncias atuais, né? E, bom, aí eu assisti, e aí tem 12 minutos, né, o vídeo, e no começo ele passa, o Edson Castro, né, se eu não me engano, o nome do rapaz, o que acontece? Primeiro, ele passa ali alguns reels, assim, que parece que a polêmica é basicamente o seguinte, né? Há perfis no... Se bem que ele vai falar disso, né? Mas assim, vamos lá. O que passa antes ali? Há perfis no TikTok e tudo mais que, de algum modo, tá? Colocam um peso maior no homem, que, por exemplo, poxa, o homem tem que ser provedor, tal, 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 não sei o que lá. E aí, quando não, o cara fala, por exemplo, eu moro com a minha mãe, eu moro com meus pais, né? Eu moro com meu pai, sei lá. E tenho, sei lá, 25 anos, 30 anos, né? E aquilo já é vergonhoso, é um peso, nossa, caramba, que fracassado e tudo mais. Versus, né, ali do início, a mulher que não tem problema com isso. Por exemplo, a mulher, mas qual que é o seu problema e tudo mais, né? Ou seja, a mulher pode e o homem não. Então, de algum modo, foi pelo menos assim que eu compreendi a grande crítica. E aí depois, o que acontece? Ele vai lá e passa a fazer o seu discurso sobre o tema, né? E eu acho interessante porque é um discurso que ele faz que há muito o que se falar. De qualquer forma, claro, vou ter que restringir aqui o nosso escopo de análise, não dá para analisar tudo que foi falado, mas eu resolvi passar os, vamos dizer assim, 7 minutos que ele fala, né, um pouco mais, para que vocês ouçam. E depois nós possamos conversar, pois isso vai se conectar com vários outros estudos de caso que nós fizemos. E, bom, dali em diante, claro, quero fazer alguns apontamentos com vocês, tá bom? Mas vamos passar aqui então primeiro. De qualquer forma, já convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, ativarem as notificações. Primeiro, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo. Segundo, claro, para este projeto crescer cada vez mais e para que possamos sempre trazer novos conteúdos aqui para vocês, beleza? Mas vamos lá, deixa eu passar primeiro então o discurso do Edson Castro e depois eu vou fazer aqui alguns apontamentos fundamentais, até trazendo o meu ponto de vista, se eu concordo ou não com essa questão e também, claro, com o discurso que ele traz, beleza? Vamos lá. Eu tenho um dado que sempre me pega um pouco quando a gente tá falando sobre homem, que é quando a gente vai falar sobre população de rua, tá? Boa parte dos moradores de rua de São Paulo são homens, e muitos deles foram parar em situação de rua porque, ou perderam familiares, ou perderam um emprego, ou mudaram de cidade, né, e não querem voltar pra casa, ou tem algum problema, algum quadro de transtorno mental, né? E tudo isso, se você parar pra pensar, faz muito sentido com o que é cobrado da performance masculina. A cobrança da performance masculina é que você seja provedor, que você seja rico, que você consiga bancar sua família, que você seja forte, que você seja independente, que você seja o bastião, a coluna de mármore que segura sua família, e isso é reforçado não só por perfis Red Pill, né, perfis dessa galera mais masculinista, como também por parte dos perfis das feministas liberais. Olha que dicotomia muito louca. As radfems, as feministas liberais, como eu gosto de falar que as redminas, né, as feministas de Instagram, são as primeiras pra falar sobre, como o machismo é opressor e é a causa de todos os problemas da sociedade, mas são as primeiras a fazer deboche pra falar, tem 30 anos, mora com os pais, ele é mimadinho e mora com os pais, mora com a mamãe e mora com o papai. E deixam de lado a condição social do país em que a gente vive, onde boa parte das pessoas vive com um salário mínimo, no máximo 2. Meu camarada aqui falou, no Recife, um aluguel tá R$ 1.400, que é um salário mínimo, entendeu? E às vezes pra você ter a sua própria casa, um espaço pra você alugar, você vai gastar um dinheiro que você não tem. Ou vai sufocar completamente suas contas, vai viver no limite, vai ter que viver no cheque especial, vai ter que viver no cartão de crédito, vai ter que viver completamente ferrado de grana numa condição do Estado num país que não tem emprego, não tem condição de manter as pessoas, não tem como receber, como pagar melhor. Cara, escala 6x1, a gente tá falando de um lugar onde tá cada vez mais ferrado e você se cobra de se colocar numa, como eu posso falar, num estilo de vida que é cobrado por pessoas na internet, cobrado por pessoas. E você endoidece, e você fica louco. E tem que ouvir gente xingando, gente cobrando. Ao passo que se você for mulher e você mora com os pais aos 30, tá esperando pra casar, nunca encontrou alguém, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, qual que é o problema disso? Quando tem uma condição social, econômica envolvida. E aí, de novo, eu fico muito louco assim, porque esses perfis mais masculinistas, né, principalmente a galera de P é muito assim, né, eles colam muito com uma galera meio Pablo Marçal das ideias, né, meio de meritocracia, tu não saiu da tua casa, por quê? Porque você é um bosta, porque você é um fracassado, porque você é um beta, porque você é um miqueinha, porque você não sei o quê. E aquilo vai gerando um ódio em você, porque assim, é um completo desrespeito com a condição e o estado que a gente vive. Devia talvez na geração, nunca deve ter sido tão, tipo assim, tirando desde a virada do século XIX pro século XX, vai. Nunca deve ter sido tão difícil ter uma casa como é hoje. Cada vez mais, o mercado imobiliário entendeu que
O imóvel é uma commodity, né? Algo que as pessoas precisam, as pessoas vão pagar o que foi necessário para ter um imóvel. As pessoas vão se endividar por anos para ter um imóvel. E dito isso, as pessoas vão fazer você se marrar, se morrer pagando boleto de imóvel por conta disso. E é uma parada muito foda, né? Porque você se sente incapaz, se sente insuficiente, e é óbvio que aí você tem esse ódio, tem essa incapacidade. É uma galera normalmente que não tem acesso à terapia, não tem acesso à educação, não tem acesso à cultura. Pô, o cara vira uma bomba relógio, né? Vira uma bomba relógio de ódio, cara, de ódio. De você trabalhar, de você... Isso sem falar que a gente tem uma geração também que às vezes tá tendo cuidado dos próprios pais, que os pais estão ficando doentes. Ou os próprios pais, se o filho sair da casa, a casa fica sem a renda do filho. E a mãe fica ferrada. Por quê? Porque o filho ajudava a pagar as contas também. E às vezes tem uma mãe idosa, uma mãe doente, vai deixar sua mãe sozinha na tua casa, passando mal, pra ir morar sozinho por aventura. Então falta um pouco, às vezes, um senso de empatia, de leitura da situação. Porque assim, que é como se todo mundo fosse o Fiuk. O que me irrita um pouco nessas Red Minas é que é o fiukismo cultural, né? Todo homem é o Fiuk, né? Todo homem ele não faz as coisas porque ele quer, né? Porque ele é terrível, porque ele é um pobre coitado, ele na verdade tem dinheiro, tem condição, ele que não quis, né? E pô, vai se fuder, entendeu? Vai se fuder, mano. E aí, cara, você falar, pô, tem que morar pô, beleza, quero sair da casa dos meus pais. Pô, achei um imóvel barato, fica na porra da cidade de Tiradentes. Ficar em Itaquera. Aí vou ter que pegar um transporte público 2, 3 horas por dia pra trabalhar 6 por 1, 12 horas por dia. E aí, você não tem mais estado de vida, não tem mais condição mental, sabe? A gente tá sufocando. Muito. E as pessoas estão fazendo vídeo no TikTok tirando barato da sua dor, tentando te diminuir, sem entender. Aqui, ó, sou de Itaquera, me mudei pro Osasco com minha mulher, tenho 23 anos. Pô, eu conheço uma galera que tá tendo que sair de São Paulo pra conseguir encontrar um pouco de condição de vida. E acho que é importante assim, a gente reverberar e entender o quanto que são safado e picareta boa parte desses coaches, mano. Tem um coach aí muito famoso que vocês adoram pagar um pau. Porque o cara dá grito de masculinidade, porque o cara posta foto sem camisa, porque o cara é casado. Porque o cara fez um vídeo, mano, falando que o homem, se chegou aos 30 e não tem 1 milhão, ele é mal sucedido, ele não é homem de verdade. E vocês vão lá comprar o curso dele, vão lá dar like em post, vão lá bater palma pra ele. O cara falando, o homem não pode jogar videogame. Se você ainda não tem 1 milhão na conta e você tá tendo tempo livre pra jogar videogame, é porque você não é homem de verdade, você é um beta. Cara, só que o cara tem Lamborghini, o cara viaja pra fora com a mulher dele 2, 3 vezes ao ano, dá rolê de jatinho com o Pablo Marçal e outra galera que tem dinheiro. E vocês pagam pau. Entendeu? É isso, mano. É um absurdo você olhar esse tipo de conteúdo e não se revoltar, cara. E dar razão. Sabe? E dá razão. Falar, não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Homem é isso aí, homem que não mora sozinho. Até... Os caras às vezes não conseguem olhar pro próprio umbigo. O cara não consegue ter uma consciência de classe. O cara não tem uma consciência, não consegue entender uma exigência que não existe, tá ligado? Não consegue olhar e falar assim, cara, isso aqui o cara tá cobrando não existe. O cara tá cheio de grana, cobrando pra uma galera fudida, sem dinheiro, uma performance que ele nunca vai ter. Nunca vai conseguir ter. Ou pra ele conseguir chegar perto de dele, vai ter que morrer pra conseguir chegar lá. Bom, acho que já é o suficiente, né? Bom, vamos lá. Dito tudo isso que você viu aí dele, o discurso todo dele, qual é a opinião de vocês? Me deixe saber aqui no comentário, né? Então, se você concorda, me deixe saber no comentário. Se você discorda, me deixe saber no comentário. Se você concorda mais ou menos, também me deixe saber no comentário, certo? De forma respeitosa, é claro. Bom, vamos lá, né? Olha, antes de até começar de algum modo a nossa análise, quando eu ouvi o discurso dele, a impressão que eu tive é a seguinte. A intenção dele pode até não ter sido essa, mas o resultado, na minha compreensão, foi. Que é o seguinte, ele não respondeu a pergunta, ele fez apenas uma crítica social. Ponto. Tá? Vamos lá. Por quê? Que todo o discurso dele foi voltado, certo, ao peso da sociedade de hoje. Então, assim, é uma ideia bem, como eu posso colocar, é uma visão, de fato, assim, bem voltada à esquerda, né, da sociedade. Que é qual? Pô, vamos lá, ó, ele cita isso, né? E esse é o grande problema. Quando você vai fazer crítica social, ainda mais num tempo tão curto, né? Você vai fazer simplificações que, assim, de algum modo, é difícil de sustentar até o limite, né? Mas vamos lá. Então, ó, a maioria dos mendigos são homens, segundo ele colocou. E muita dessa situação está atrelada, pelo menos foi o que eu entendi, ao peso do homem, né? O peso que o homem sente na sociedade. E você vê que esses canais, né? Que de algum modo falam de temas masculinos, assim, né? Pelo que eu acho que ele era daquele canal O Mundo do Homem Moderno, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu já vi, né? Ele é um cara famoso, né? Por mais que eu não o acompanhe, já vi a lata dele, digamos assim, né? Já vi ele, assim, várias thumbs, vários títulos lá com o seu nome, né? E o que acontece? Há uma vontade de ser empático, né, com esse público, é claro, né? Porque, poxa, eu entendo suas dificuldades, vamos lá, vamos falar das suas dificuldades e tudo mais, né? Então, há todo este viés, de algum modo, deste peso, né? Eu já vi, por exemplo, até canais Red Pill, ou até assim, Reels que me aparecem, assim, de cara colocando assim, né? O cara olhando pro nada, e aí, daqui a pouco, assim, nossa, só um homem sabe o que é a solidão, né? Do homem, na cabeça do homem, com quantas preocupações ele tem, coisas nesse sentido. Beleza. Então, o que acontece? Toda essa ideia, até que no final ele até
ele até fala isso, né? Pô, não tem consciência de classe. Aí você fala, porra, beleza, o cara tá fazendo uma crítica, vamos colocar assim, né? No linguajar popular, né? À esquerda, certo? E aí, vejam, mais uma vez, muito do que ele fala, algumas coisas que ele fala, ele tem profunda razão, né? Ou seja, poxa, o Brasil é um país muito difícil. É um país, assim, extremamente problemático. Você vê, pô, praticamente metade da população não tem saneamento básico, bicho. Assim, é uma coisa absurda. E aí o que acontece? É imposto pra cacete. E é justamente quem fala que vai resolver essa situação é quem mais tuxa imposto na gente. Então, assim, é uma coisa surreal, é um paradoxo absurdo, né? E você vê, então, muitas vezes, é isso que é isso que complica numa crítica social. Você vai querer simplificar, você vai querer muitas vezes só atrelar problemas, e o que você acha que resolve? Um discurso X. Aí quando o cara entra para fazer o negócio, a gente vê, por exemplo, neste exato momento, o dólar tá 6,20, né? E é o quê? O governo dos pobres. Pô, aí complica, né? Então você fala com os de classe, se você pensa desse modo, sei lá, né? Há um grande paradoxo aqui. Agora, ao mesmo tempo, e aqui entra um ponto fundamental, para que vocês entendam que eu estou fazendo uma análise verdadeira da coisa. Eu não estou puxando sardinha para um lado político ou não, né? Por mais que eu sei que muitos de vocês até pela temática e até pelo meu discurso, vocês sabem mais ou menos como eu olho para a realidade. Mas veja, já falei que direita e esquerda é uma coisa insuficiente, né? Mas vamos lá. Dito isso, tem o lado da direita também. Ele até cita ali, né? Pô, meritocracia. Aí você vê, pô, é óbvio qual coach que ele tá falando, né? Um barbudo grande, né? Se ele falou isso mesmo, eu não sei, mas eu já até critiquei ele. E é muito provável que ele tenha falado. Se você não fez 1 milhão aos 30 anos, até os 30 anos você é um fracasso. Porra. E aí o que acontece? É óbvio, né? Que é a linha da direita, da meritocracia, que é outro conceito injusto, lógico, para você avaliar a sociedade. Que é fácil você falar de meritocracia em certas condições, se você não sabe quais são as outras, né? E aí o que acontece? Veja, tem toda essa questão que, mais uma vez, eu até coloco assim, né? A frase de um grande professor meu. O capitalismo é uma doença e o socialismo é uma comorbidade, ou seja, a doença da doença. Então, assim, de fato, a coisa é complicada, porque o capitalismo, essa coisa do consumo, você vê que até ele mesmo cai na ideia de que, assim, não, porque o cara não tem terapia, o cara não tem cultura, o cara não tem o que lá, tal. Ou seja, no fundo, né, na verdade, você vê que não é que o grande problema, vejam, é que hoje, primeiro, lógico que nós temos um estilo de vida muito mais caro, as coisas estão muito mais caras, estamos vivendo uma fase muito difícil economicamente no nosso país, isso é óbvio, a miséria neste país é uma coisa surreal, entra governo, sai governo, a coisa não se altera, né? E para piorar, vejam, nós vivemos um estilo profundamente consumista, o que, claro, inviabiliza qualquer possibilidade, muitas vezes, do cara, de fato, progredir, crescer. Porque, assim, a gente tem uma viagem. É como eu falei pra você, eu lembro, recentemente, né? Eu e minha esposa, nós fomos comprar pão aqui perto, e aí, quando não, tinha uma menina falando que estava esperando o salário dela cair, ela colocava pão, né? O que acontece? Ela estava esperando o salário dela cair para ela comprar um tênis X, assim, que era tipo R$1.200. Então o que acontece? Vejam, olha aqui. Cara, vamos ser honestos. Dificilmente isso caberia no orçamento dela de modo, assim, saudável. Certo? Mas o estilo consumista, ele fala mais alto. Então, mais uma vez, você vê, muitas pessoas querem ostentar. Tá? Então, percebe que como crítica social, a gente sempre vai enquadrar em uma limitação e vai ficar difícil demais a gente analisar a coisa. Então, por isso, na minha compreensão, a resposta não foi dada. E aí, como que então eu acredito que nós devamos analisar essa questão? Do seguinte modo. Primeiro, qual é um dos grandes problemas de hoje? Bom, todo mundo, praticamente, quer transformar a sua dor pessoal em uma injustiça social. E aí, veja, ele vai lá e faz críticas pontuais, das quais eu concordo. Por exemplo, então vamos lá, o cara do Red Pill, ele fala pra você o seguinte: se você namorar, a mulher vai tomar tudo de você, ela vai acabar com a sua vida, já era, certo? Então não namore. Aí você vai lá pra feminista, a feminista vai falar o seguinte: se você ficar com um homem, ele vai te oprimir, certo? Ele não tá nem aí pra você, ele vai te agredir, vai acabar com a tua vida, não fique com o homem, né? E aí a gente poderia fazer isso. Aí chega o cara do coach: não, se você, né, não tem 1 milhão aos 30, você é um fracasso. Ou seja, todos esses pensamentos, eles estão ligados ao quê? A um pensamento do que nós falamos aqui exaustivamente no canal, que é um pensamento de bolha, um pensamento de massa, beleza? Então não se responde a pergunta. E aí, quando ele, para responder esta pergunta do peso sobre o ombro dos homens de 30 anos, né, que é uma grande injustiça em relação aos reels que vão sendo colocados e que ele fala ali que gera ódio nas pessoas e que é uma tremenda de uma falta de empatia, bom, ele também exclui o quê? Aquele bando de marmanjo que o quê? Que fica mamando na teta do papai e da mamãe e tem 40 anos de idade
E quando não, o cara é 3 horas da tarde numa sexta-feira, ele tá jogando Tekken 8 na porra do videogame dele, né? Então assim, eu conheço pessoas assim. Eu já vi pessoas, mais uma vez, que estão lá, né? Aquela coisa básica, assim, cara. Aquela coisa, infelizmente, básica, né? Uma pessoa que era muito próxima a mim. Cara, é aquele perfil que, filha de pai rico, beleza? Odeia o capitalismo, mas curte as benesses. Foi para uma faculdade pública, sustentada pelo papai e pela mamãe, demorou o dobro do tempo, de 5 para 10 anos para conseguir se formar, ou seja, deu o dobro de gasto para o governo, na sua faculdade de graça, certo? E o que acontece? Vive uma vida irresponsável, profundamente irresponsável, beleza? Ou seja, ela só estuda, a pessoa só estuda, nem isso faz bem. Né? Então o que acontece? Mais uma vez, se você sempre transformar toda a dor pessoal numa injustiça social, o que vai acontecer? A sua responsabilidade pessoal perante o problema que se apresenta a você é ignorado. Então o que acontece? É claro que quando ele fala assim, bom, olha, há muito problema e tudo mais, tome cuidado, que nem, eu achei um lugar lá no Tiradentes, é longe, vou ter que pegar isso, pegar ônibus, ou sei lá, tem uma mãe doente, ou não sei o que lá, e blá, 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 beleza. Cara, vamos lá. Ao mesmo tempo que ele critica essa galera que não tem, segundo ele, empatia perante essas pessoas, ele também está, de algum modo, dando a chance de que um cara vagabundo ouça isso e fale assim, porra, é verdade, vou deixar minha mãe sozinha? Vou deixar meus pais sozinhos? Eles são mais idosos. Aí o cara fica em casa, não arruma a cama, não lava uma louça, não ajuda a mãe. Quando a mãe chega no mercado, ele não pega a sacola, ele vê se tem bolacha dentro da sacola. Você conhece esse tipo de perfil? Então, aí o que acontece? Se transforma um problema. O homem que mora com os pais aos 30 anos e o peso do ombro dele. Pelo amor de Deus. E olha, eu posso falar porque eu saí de casa com 23 anos de idade. E com o suor do meu trabalho, eu fui atrás. Agora, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, que todo mundo tem que... Não, a maioria dos meus amigos saíram recentemente de casa. E, cara, cada qual... Cara, enfim, né? Vou falar uma expressão aqui chula, mas assim... Cara, cada qual que se resolva. O que eu quero dizer aqui? Não interessa esse problema. Ou seja, o que eu quero dizer? Vamos lá. Olha pra tua vida pessoal e defina o melhor modo de você, de fato, lidar com a coisa. Porque, mais uma vez, o que nós vemos aqui são todas simplificações que vão transformando, na verdade, a sua vida em o quê? Em modos de massa de pensamento, onde você, não, na verdade, vejam, você não busca mais uma solução pessoal para a sua vida. Você busca um discurso que alivie o peso da sua vida para que você permaneça no mesmo lugar. É basicamente isso. Então, o cara que é frustrado e não consegue ficar com uma mulher decente, o que ele faz? Se junta no Red Pill. A feminista que também não consegue ter um relacionamento saudável, se junta com o grupo da feminista. O cara que vai lá, você vê, por exemplo, fala se não é um pouco de sacanagem. Ele me parece um cara bem de vida. Por quê? Produz conteúdo, tem uma grande audiência, deve ter patrocínio, né? E por aí vai, certo? Tem Live Pix, tem uma série de coisas, tem monetização, tem isso, tem aquilo, tudo mais, certo? Cara, quando o cara simplesmente... É claro, eu não sei se é só isso, porque eu não conheço, pode ser que ele fale de outras formas, ele escolheu falar disso agora, beleza, né? Salvo isso, o que acontece? Vamos pensar que só rolou este discurso, porque é só isso que eu estou avaliando, né? Então não vou fazer uma crítica a ele. Espero que vocês entendam de uma vez por todas. Eu estou fazendo uma crítica ao tipo de discurso, ao tipo de pessoa que pensa assim. Neste caso, está sendo personificada por ele, mas isso não significa que o que eu estou falando está apontando o dedo para a cara do Edson Castro. Não, estou falando aqui de um modo de relacionar-se com as coisas. O que acontece? O cara que vai lá fazer a crítica social, muitas vezes o que ele faz? Ele só bota, de fato, você vê, um cara que nunca vai conseguir o negócio. Você vai ter que morrer para conseguir o estilo de vida XYZ. Mas e... Você de algum modo conseguiu. Pelo menos um estilo de vida bom, não é? Então, por que você não inclui isso no seu discurso também? Né? Será que ele saiu... Será que ele saiu depois dos 30? Não sei. Será que ele ainda mora com os pais? Não sei. Tem cara que mora, né? Tem cara que usa realmente uma desculpa, sei lá. Pega o Paulo Cogos lá, né? Não sei se já saiu de casa, mas sei lá. Eu não sei nem se é vereador, né? Se candidatou aqui pra ser vereador. Mas estava com 37 anos de idade, falava que ficava em casa para economizar dinheiro, porque não fazia sentido economicamente sair de casa. Então o que acontece? Olha só que loucura. Olha só que loucura o que vivemos. Bom, vivemos um momento onde, primeiro, a via econômica é colocada acima de tudo, e ainda mais por pessoas que são de esquerda, por exemplo. Por quê? Porque muitas delas reduzem todo e qualquer problema à economia. Vamos lá, isso aqui não é uma redução ao problema econômico? É ou não é? É, não é? Exatamente. Por quê? Porque muitas, mais uma vez, será que a maioria dos caras que estão morando com o papai e com a mamãe,
São pessoas que não têm a menor condição de sair de casa ou são pessoas que estão lá para aproveitar as benesses de morar com o pai e com a mãe e sufocando-os para que, de algum modo, quando eles saírem de casa, sei lá, morreram, alguma coisa assim, o cara fique lá dentro. Façam essa análise. Percebam isso. Agora, puta que pariu. O cara não... Veja, transformar isso numa causa quase social. Porque uma galera X no Reels, estão fazendo Reels pra TikTok falando que você é um bocó de fazer isso. Puta merda, é sério que a gente tá nesse nível de fraqueza pessoal? Cara, é simples. Se você está... Vamos lá. Exemplo, moro com meus pais. Beleza? Como é o seu comportamento lá dentro? Você é uma pessoa que de fato ajuda o seu pai? Você ajuda a sua mãe? Você dá grana pra eles? Você dá segurança pra eles? Você dá paz pra eles? Você dá tranquilidade? Você de fato ajuda essas pessoas? Então, cara, sinta-se orgulhoso, pois você vai ver um monte de marmanjo que sai de casa e ainda pega a roupinha pra levar pra mamãe lavar. Ou pega e fica fazendo marmitinha todo dia. Ou vai lá toda hora comer na casa do papai e da mamãe. Cara, grande bosta que ele mora sozinho. É simples assim. Agora imagina, cara, ter que gravar um vídeo pra ter empatia para uns caras que estão dentro de casa. Veja, se bem que assim, vamos lá. E aí, eu acho que talvez até a crítica dele se assemelhe mais a isso. E se for, eu concordo com ele. Que é o seguinte, você fica vendo esses vídeos de sucesso e de coach e de que, mais uma vez, se você não ganha 10 mil reais por dia, você é um fracasso e você vai se alimentando de inveja. E detalhe, já denunciei isto aqui, falando justamente dos influencers. Tem estudo de caso aqui. Por isso que assim, é importante que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações para assistir os estudos de caso que eu posto. Porque muitas vezes eu estou falando algo aqui que de algum modo eu já tratei e não preciso repetir em outro estudo de caso, né? Então o que acontece? Você vai realmente adquirindo uma mentalidade de que você é um tremendo de um fracasso. Mas aí eu já falei quando eu falei da questão das bolhas, e bolha católica, conservadora, e moralista, não sei o que lá. Cara, se afaste, olhe para a sua realidade. Às vezes você está se sentindo o único fracassado, sendo que você está, por exemplo, como eu muitas vezes tive que fazer, está lá num ônibus lotado, e você tá lá com um monte de gente que tá numa situação talvez até pior que a sua, e a única coisa que você consegue ver é o cara fazendo uma peça de propaganda para o curso que ele vai lançar numa Lamborghini, né? Então o que você vai fazer? Cara, você vai desinstalar a porra do aplicativo, você vai sair um pouco da internet e olhar para a vida real. Não tem outra coisa. Não é para você pegar e ficar alterando, que nem eu falei lá, o cara pega, tá lá, sei lá, bitolado com a porra da bolha católica. Aí ele faz o quê? Ele fica bitolado com a porra da bolha anticatólica. Isso é loucura, vocês vão se ferrar. Sai da internet, que seja até do meu canal, cara. Se você achar que o meu canal tá te neurotizando, já falei. Eu espero nunca fazer isso, é óbvio. E eu até hoje, gravei aqui muitos estudos de caso, eu até hoje não vejo nenhuma capacidade disso. Mas veja, não é muito só isso. É também a situação que você está no momento. Então, por exemplo, às vezes você tá lá, né? Que nem eu estudo filosofia, então eu tô lá seguindo muitos caras e tal. Só que daqui a pouco eu vejo que há uma grande ansiedade, sei lá, para comprar cada vez mais livro, para estudar cada vez mais temas, ou para até aumentar o meu nível de produção, sei lá, alguma coisa assim. O que eu faço? Cara, eu me afasto. Mesmo que sejam ótimas pessoas, mesmo que eu realmente queira acompanhá-las. Por quê? Porque é assim que a gente lida com as coisas. Parem de buscar respostas globais para problemas pessoais. Não dá. Não dá. Santo Tomás de Aquino, inclusive, já falava que, veja, um dos nossos grandes problemas é transformar aquelas leis gerais, aqueles princípios gerais, em regras, digamos assim, né, particularizadas. Que é assim, beleza, eu entendi, por exemplo, que eu preciso ser virtuoso, né? Mas o que é virtude? Exemplo, eu preciso ser uma pessoa magnânima, né? Ou, exemplo, eu preciso ser uma pessoa generosa, né? Vai se assemelhar ali. Veja, o que acontece? Eu tenho que saber o quanto de generosidade, pois eu posso querer ser generoso, mas ao mesmo tempo também, se eu desprezar demais o dinheiro e dar tudo que eu tenho, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem nada e vou colocar minha família em risco. Então é uma loucura. Então a gente tem que achar justamente o melhor, né? Vamos dizer assim, o melhor conta em relação a isso. E o que acontece? É mais ou menos isso. Mais uma vez, quando o cara, eu não tô julgando a intenção, mais uma vez, a intenção dele deve ser maravilhosa. Espero eu que seja, né? Deve fazer muito bem aos seus seguidores, afinal de contas ele tem bastante. O problema é o seguinte: quando você começa a transformar um problema assim, básico, bobo até, cara, na boa, esse é um problema bobo. Os caras hoje que estão querendo se colocar numa posição de que são vítimas das circunstâncias, eles estão perdendo a noção.
Porque a maioria das vezes é um cara que só está se sentindo pressionado, porque das duas uma, ou ele fica vendo esses coaches malucos, ou ele quer comprar cada vez mais coisa, mas no fundo, ele tem uma vida boa. Vocês entendem o que eu tô dizendo? E aí daqui a pouco, mais uma vez, isso vira muito mais discurso para encostado do que esperança ou até alívio para alguém que realmente não tem condições de fazer. Então assim, mais uma vez, isso aqui, lógico, que também beira uma simplificação no sentido de que, bom, mais uma vez, uma pessoa pode assistir, claro, e se sentir aliviada. Se você talvez ler os comentários, você vai ver o mesmo. Mas o ponto é esse, cara, tomem cuidado e parem com isso. O problema de vocês muitas vezes é só um problema. Ah, mas eu tô lá vendo Reels que o cara tá me julgando e tá faltando empatia. Sai! Você vai realmente querer empatia na internet? Cara, vocês não têm ideia. Para uma vez, para algum momento. Eu postei um vídeo recentemente, vocês não têm ideia das coisas que eu li. Só porque eu expressei gratidão a uma pessoa. Vocês não têm ideia. Cara, aí o que acontece? O que a gente faz? Para de ler, pô. Entendam. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já falei isso em outros vídeos. Maturidade é compreender e não querer ser compreendido. Mas a gente não chega assim no estalar de dedo nessa compreensão. Ou seja, a gente não encarna isso do nada. É um exercício. Então o que você faz? Mais uma vez, você vai lá e se afasta. E depois você volta. Fez mal, se afasta. E a vida é assim. Ora você tem uma intensidade no comportamento, ora você tem uma intensidade menor. Agora, se você for na ideia do Red Pill lá, da feminista lá, do esquerda, do direita, do capitalista, do comunista, do cara que tem consciência social, do cara que não sei o que lá, e que tá sempre nesse discurso de, bom, temos aqui então um grave problema social, pois o nosso país está fudido, como que a gente pode cobrar de um homem que saia de casa aos 30 anos, que peso absurdo colocar nos ombros dele? Aí um bando de vagabundo vai olhar isso aí, vai ouvir isso aí, e vai falar, pô, é verdade, eu não sou injusto. Mãe, faz um lanche pra mim. É claro, eu sei que eu tô caricaturizando a coisa aqui, mas vamos ser honestos, isso é incomum? Não é, cara, não é. Hoje, na verdade, o que mais nós vemos na geração Z, se bem que, na verdade, o cara de 30 anos, né, foi até corrigido recentemente, é millennial, né? Mas, cara, não interessa, vocês entenderam o que eu tô falando. Grande besteira essas nomenclaturas assim, que são criadas, né? Cara, é basicamente o seguinte, você vê o cara de 40 anos de idade, lá na casa do papai e da mamãe. É simples, ele é um vagabundo e ele precisa sair de casa, pô. Ele precisa dar um jeito. E outra coisa, muitas vezes, quando a pessoa sai de casa, olha, eu vou falar agora, concluindo esse estudo de caso, por minha experiência. Eu fui morar longe, eu fui sair de casa cedo, né? Não foi por nenhuma obrigação, muito pelo contrário, porque eu quis, e graças a Deus, assim, eu coloquei a meta, fui atrás e consegui. Simples assim, né? Poderia não ter conseguido, e assim vai, né? O que acontece? Eu, para todos os meus amigos, onde eu falei, cara, sai de casa, os caras tendo condição absurda de sair, mas não saíam por comodidade. Quando saíram, a vida dos caras melhorou demais. Por quê? Porque o cara começou a criar responsabilidade, o cara começou a cuidar da própria vida, a tirar um peso das costas dos pais. Os pais ficaram mais felizes, quando o pai, né, tem uma certa noção da realidade também, porque tem pai que quer que você fique para sempre lá. Mas, então o que acontece? Te ver crescendo, né? Eu lembro até quando uma vez um tio meu, ele veio aqui, né? Minha família é quase toda do interior, ele veio, e quando ele veio visitar e conhecer aqui, né? Onde eu moro, que é muito simples e tal, né? Mas assim, ele falou assim, nossa, cara, deve ser tão gostoso você entrar na casa do seu filho, né? Ou seja, ver que ele conquistou alguma coisa, que ele tá e tal, né? Enfim, já mora sozinho, já tem suas coisas e tal, né? Sem sua vida. Então assim, cara, isso é a vida acontecendo. Vocês entendem? Agora, esse é o grande problema. Tomem cuidado, porque o cara da direita, ele vai colocar quase que tudo. Você vê, esse grande caos cultural que nós vivemos é justamente por esta visão profundamente materialista que assaltou o pensamento tanto da direita quanto da esquerda, onde todo e qualquer problema é um problema econômico. E aí, me perdoe, Edson, mas esta sua crítica é a mesma coisa. É uma crítica só do viés econômico. Não se trata de pessoas, como eu estou falando aqui, que têm problemas morais. Então, como eu falei lá em outros estudos de caso, vou fazer a referência aqui. Tentem entender a sua
visão de mundo, sua visão, né, da sua vida, a moralidade, enfim, uma série de coisas que eu abordo aqui de modo mais dinâmico e, claro, tentando buscar a unidade daquilo, sem cair em simplificações e em compreensões, de algum modo, sociais e abrangentes demais. Pois, se você tentar, mais uma vez, sempre colocar o seu problema em uma injustiça social, sua vida vai parar, como a de muitos, que sempre para, porque a próxima eleição será o fim do mundo. E não será. Só vai ser se você deixar, porque quer queira, quer não, a política não vai resolver a sua vida pessoal. Ela vai, no mínimo, te atrasar menos. Foi assim até então. Tomara que um dia não seja assim. Mas o dia que chegar, aí a gente muda o papo. Até agora, não é bem isso que está acontecendo. Então, cuidem da vida de vocês. Olhem para a vida de vocês. Se você é um encostado, sai de casa, pô. Pare de dar trabalho para seus pais. Assuma a responsabilidade da sua vida. Se você é uma pessoa que não dá, porque você cuida do teu pai, cuida da tua mãe, você ajuda, então você está fazendo melhor até muitas vezes do que alguém que saiu. Porque você está sendo alguém moral. Você está ajudando seus pais. É óbvio que a gente faz isso. Não é meio que assim que acontece mesmo? Você pega, mora com os pais. Você sai porque você casa. E aí daqui a pouco, o que acontece? Seus pais vão morar com você. Sei lá, o pai ou a mãe que ainda estão vivos e tem algum problema e tudo mais. Pô, tô vendo, assim, é sempre isso que eu vejo, né? Só que o problema é, aí a gente poderia falar, já falei de várias vezes, não tem mais família, é todo mundo de solteiro, é todo mundo pegando todo mundo, é uma putaria generalizada, então é lógico que isso se torna uma questão. Porque se não tem família, não é mais um processo natural sair de casa. Agora é uma demanda individualista para que eu amadureça, não é? Aí é claro, aí vai virar sempre uma questão, mais uma vez, de justiça social, fazer ou não fazer. Bom, eu espero, né, ter ajudado e de algum modo ter conseguido explicitar a minha visão sem cometer nenhuma injustiça, no sentido de que, bom, é óbvio que qualquer discurso, tanto o dele, quanto o meu, quanto qualquer outro, de algum modo vai simplificar, afinal de contas estamos falando para pessoas gerais, para todo mundo que está assistindo o vídeo, e não uma pessoa, mas imagina, se eu estou conversando com alguém individualmente, é claro que o meu discurso todo é adaptado, né? Mas eu acredito que este discurso que eu acabei de trazer para vocês, ele está muito mais próximo de ajudar vocês a terem uma resposta real para esta pergunta do que os que eu já vi até então. Pois, na verdade, eu nem sabia que esta era uma questão. Agora, sabendo que é, pelo amor de Deus, espero que com este vídeo deixe de ser. Porque não é uma questão. Não é uma questão. Homens de 30 anos saem de casa. Você, pessoalmente, sair de casa é uma questão. Homens de 30 anos, mulheres de 30 anos, pelo amor de Deus, cara. Bom, enfim, já falei o que tinha pra falar. Me deixe saber nos comentários as opiniões de vocês. Se você curtiu o conteúdo, convido mais uma vez. Se inscreva, curta e ative as notificações. E vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até lá.